Nai, 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 nai. Parte do Nigum de Vishnitz, e começamos mais uma semana terminando sobre a Parashá Vaishlach, a Parashá que logo no início Yaakov Avinu Shloah envia 2 anjos para poder conversar com Esav, seu irmão. Nessa Parashá nós temos algo muito interessante, logo referente próximo à terceira aliá, um pouco após a terceira aliá, nós temos o contato aonde Yaakov Avinu, ele entra em contato com Malach, com um anjo, e ele luta com esse anjo, e esse anjo simplesmente é o anjo de Esav. Esse anjo relata e fala qual é o seu nome, como é citado na própria Torá. Aqui nós temos o anjo, quando ele relata o próprio nome, né? Peniel, porque ele se refere à face, o rosto de Ribono Shel Olam, e é uma parashá repleta de muitas alegorias, muitas metáforas, muito simbolismo, muito remes. Na verdade, todo o Pardas, né? Temos o Pshat, o remes, o Drash e o Sod. E nesse momento, aonde Yaakov Avinu luta com o anjo fere, num determinado momento, o anjo fere o tendão, né? Aqui nós temos, eles lutaram a noite toda e nasceu o sol quando passou. Penuel, ele lutou e feriu a coxa, né? E aí nós temos aqui que por isso que não se come, Israel não come o tendão encolhido que está sobre a juntura da coxa até esse dia, pois tocou na juntura da coxa de Jacob um tendão. Eu aqui na casa do meu sogro, entre os livros dele, temos uma Torá fantástica de 1962, né? Tanakh, a Torá, Sefer Torá Rumashei. Aqui nós temos a Torá, essa edição de 1962, o Rabbeinu Maslia Melamed, que foi o rabino por alguns anos de Cuba, também foi rabino no Rio de Janeiro. Ele lançou várias obras, então tem um Sidur fantástico, que as explicações desse Sidur valem muito a pena como pesquisa, independente se é para Sefaradim, Ashkenazim, é um Sidur de pesquisa. E no comentário dele em relação a esse fato, nessa terceira aliá, quando Yaakov luta com o anjo, nós temos um dado muito interessante disso tudo, e o contato da coxa. Ele faz um comentário e ele relata o Tosfot HaTorá, e ele faz um outro comentário que eu só encontrei no Talmud Yerushalmi, estudando o Bavli. Ele cita o Sefer Hasidim, e assim ele traz no comentário dele, escreve que Israel é proibido de comer esse nervo chamado de Gid Hanashé, que é o nervos isquiádicos, também chamado de nervo ciático, por terem deixado Jacob sozinho naquela noite em que lutou com o anjo, resultando o defeito na sua coxa. E a gente encontra inclusive essa correlação numa série de Rolim, na página 7, por favor verificar também na página 6. Entretanto, o Sefer Hasidim traz que os próprios filhos de Israel prometeram não comer desse nervo depois que ocorreu a seu pai, por culpa de não tê-lo acompanhado. Então os filhos ficaram temerosos do que aconteceu com o pai e por causa disso resolveram não comer. Em relação à tradição, em relação a Kashrut, assim traz também o Rabino Maslia Melamed, antigamente os açougueiros, também chamados de Shoretim, de Israel, eles eram baqui, eles eram especialistas. Menaquerim eram especializados em saber chipar este nervo.
e suas respectivas ramificações. Porém, na nossa época é difícil encontrar pessoas tão ávidas. Eu tive a alegria de viajar de Israel para o Brasil, fiz escala em Frankfurt, e eu tive a alegria de conhecer Shohatim, que são especialistas, entre eles muitos da tradição Temani, são especialistas em retirar o nervo ciático. Então, por causa disso, muitos açougues desconsideram a parte traseira do animal, que ela é considerada não kasher, porque eles não têm os especialistas para isso. E para poder verificar isso, somente um especialista. Em relação a um dado sobre essa paraxá, o Rabino Boitner, ele fala algo interessante sobre os anjos, a visão de Yaakov em relação aos anjos, no lugar que se deu o nome de Betel, quando subia e descia. É conhecido, assim traz o Zohar, que existe, assim como existe a chamada 70 nações, as 70 formas de interpretação de Torá, existe os 70 Malachim, 70 anjos que acompanham fora de Israel. E em Israel existem os anjos específicos. Logo, o que Yaakov Avinu viu subindo e descendo a escada era uma troca de turno, uma troca de mishmeret. E também a troca da relação dos anjos de fora de Israel e de Israel. Agora, um dado interessante sobre isso, fazendo um drash, pegando uma ideia e levando ela para o nosso dia a dia. Certa vez o Rabino Dish, em uma drashá na Mekor Haim, falou algo muito interessante. É impossível um ser humano ter a chamada pausa. Ou ele está subindo, ou ele está descendo. Por isso é tão importante a gente manter o estudo da Torá Kedushá sempre, como consta em Malachá, nós fixarmos o estudo da Torá tanto de manhã como de noite. Inclusive, essa é a essência que está no Shema Israel. Quando te levantares nos teus caminhos, ensinarás a teus filhos, as gerações posteriores. Então, quando te levantares nos teus caminhos, ensinarás a teus filhos ao te deitares. Isso se refere à questão de fixar um tempo de estudo da Torá. Então, como traz o Rabino Dish, se a pessoa não está subindo, ela está descendo, assim como os anjos. Então, se a gente descer, que seja para trazer Kedushá, saindo de Israel para ser um shalia, levando luz. E se a gente for para subir, que a gente suba também com Torá. O que eu achei interessante, hoje à tarde, conversando com a minha esposa, ela se aprofunda muito na Hassidut de Breslov, Baruch Hashem, e ela está lendo um livro muito especial que eu dei para ela de presente, Diga Obrigado e Veja Milagres, O Jardim dos Milagres, do Rabino Shalom Arush. Então, parte da Hassidut de Breslov. E a Hassidut de Breslov nos ensina algo muito, muito interessante. Que a importância da gente agradecer, né? É incrível como tantas pessoas fazem as suas orações, eu já estou parafraseando o livro, muito das quais vindas das canções e dos Terrilim de Davi Hameler. Ele escreveu de um modo tão infandônio, rápido e monótono, e elas não entendem o que estão dizendo. Por exemplo, quando elas recitam o Salmo 148, que é parte das orações matinais, que chama o universo inteiro para cantar músicas de louvor a Hashem, elas murmuram e nem sequer pensam sobre o que estão dizendo. Isso não pode ser a oração. A oração verdadeira deve ser repleta de coração. Em outras palavras, sinceridade, desejo e o coração emocionado. Tal
oração tem o poder de purificar o universo todo. Então, a ideia, a essência é a gente estarmos cientes e conscientes do que a gente está fazendo naquele momento. E temos gratidão. Continuando, se as pessoas se envolvessem em canções de gratidão e louvores a Hashem, problemas e sofrimentos seriam todos anulados e brevemente nós veríamos a redenção completa do nosso povo. Zohar HaKodesh diz que as principais acusações espirituais contra as pessoas são que elas falham em expressar a gratidão ao Criador. Então, chegou a hora de realizarmos um tikkun para isso. Agradeça o que acontece na sua vida, agradeça a forma de crescimento, agradeça por poder aprender, agradeça se ainda não aprendeu e agradeça porque chegou o momento de você agradecer. Somente coisas boas hoje e sempre, Shavua Tov, e que essas palavras de Torá Kedushá sejam para o Refuah Shlema de Eliyahu ben Rachel ve Rivka Bait Roisele.